todos, bem-vindos ao Perséfone Tarô. Meu nome é Priscila, previsão atemporal, signo de Áries. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: me conecto ainda mais com toda a gratidão que existe em mim. E dessa forma a gente começa mais uma leitura aqui para vocês. Lembrando que são energias para muitas pessoas e que não vai ressoar 100% com todo mundo. Pega daqui somente o que tiver em sintonia com o teu momento, tá certo? Na playlist do canal tem o teu ascendente, tua lua e a tua Vênus, e possivelmente uma mensagem que complemente essa ou algo extra que tenha mais a ver com o que você está vivenciando. E para consultas particulares, link de WhatsApp na descrição do vídeo, Áries. Vamos ver aqui o que está disponível para vocês. Quais orientações vêm? 7 de paus, a lua e um ás de espadas. Olha, é uma semana onde alguns de vocês vão se deparar com... Tem duas situações aqui. A primeira, pode ser que alguns de vocês se deparem com acusações calúnia, muitos dedos apontados, eu diria, pessoas que estão te acusando de alguma coisa. Só que assim, essas acusações, elas são infundadas. E pode ser que isso aqui tenha a ver com uma outra pessoa, ou seja, alguém vai fazer um furdunço, ou fez, e botou vocês dentro disso. Tipo assim, alguém escutou uma conversa aqui, ou você pode até ter falado com essa pessoa pegou o que você disse, da maneira dela e levou para outra. Ou seja, aqui a conversa que foi falado, o que foi falado quando estava você e essa pessoa sozinho, pode não ter chegado do mesmo jeito para uma outra pessoa, para um outro grupo de pessoas. O que eu percebo aqui tem conversa desencontrada aqui. Só que esse pajem de espadas, né, pode ser essa criatura aqui, o causador da fofoca, sabe? Da fofoca, da calúnia, enfim. Pode ser justamente essa pessoa aqui que tenha levado a informação errônea, tá? Só que assim, ao mesmo tempo, é como se a verdade fosse aparecer. Não é uma coisa que vai ficar, que é feita e fica por isso mesmo. Não, aqui eu percebo como se de fato alguém fosse se manifestar aqui, no sentido, não é para te defender de o bichinho está sendo acusado, não. É no sentido de ser uma pessoa que, como é que eu vou dizer? Talvez que conhece tão bem vocês, que é como se soubesse que o que você falou não foi daquela maneira ali. Sabe? Você. Rainha de espadas. Lembra que eu falei a verdade aparecendo? O 6 de paus e um ás de paus. No fundo do deck a gente tem a justiça, é aquilo que eu falei. De verdade aqui tem essa situação, alguém te caluniando, alguém levantando um falso contra você. Ou pode ser até com pessoas, pode não ser diretamente com alguns, mas pode ser que envolva pessoas muito próximas a você e você compre a briga dessa pessoa, pode ser isso também, tá? Mas aqui é como se de fato a verdade ela fosse aparecer, tá? Então assim, quem aí do signo de Áries que está sendo caluniado, perseguido, difamado, envolvido em fofoca, em assuntos que você talvez tenha até falado sobre, mas não da maneira que foi exposta, tá? Aqui é como se fosse ter uma reviravolta nessa situação aí. Algo que de repente poderia não estar lhe favorecendo, né? E você aí sendo apontado como a pessoa que disseminou essa situação, essa conversa, é como se fosse alguém fosse não é se levantar, mas alguém vai aparecer aqui nessa história e vai dizer: epa, foi dessa história, olha, eu não gosto nem muito de fulana, que aqui eu percebo que é uma pessoa bem fria, bem
enjoada, assim. Eu não gosto nem muito de fulana, é um exemplo que eu vou dar, tá? Eu não gosto nem muito de fulana, mas ela não falou isso aí não, viu? Eu tava na hora, eu vi. A conversa não foi essa não, foi isso, isso e isso. Sabe? Então aqui é como se fossem se resolver situações assim, que já vem trazendo até uma certa gastura aqui para alguns, tá? Você tentando se defender de todas as formas, mas os argumentos que você usa nunca são validados, sabe? Porque alguns aqui realmente já estão como se alguém pegou uma roupa de mentiroso e colocou na pessoa. Mas a verdade ela vai vir à tona, tá? E é como se vocês, de fato... Isso aqui é bom, Áries, porque assim, traz a clareza de quem está do teu lado e quem não está. Tá? Então assim, tem essa situação aqui em que você é envolvido, talvez por algo que você tenha falado e não tenha sido daquela maneira, ou seja, uma interpretação errada, ou alguém fez isso aqui realmente por querer, somente no sentido de te difamar, de colocar você em um boi de fogo. Mas é bom porque assim, é como se você fosse se deparar com a verdadeira face de algumas pessoas aqui, tá? Então, é a partir desse momento que você vai ver quem está do seu lado e quem não está, quem torce por você e quem não torce. E tem pessoas, inclusive, que você julga não gostar de você, que talvez realmente até não vá com a sua cara, mas que vão te defender dessa situação, tá? Verdades aparecendo aí com relação a julgamentos, apontamentos. Enfim. É uma semana de o dendê tende a ferver, viu? O dendê tende a ferver nessa semana aqui. É bom porque ferve e traz logo a resolução, né? Enfim. Áries, a afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: me conecto ainda mais com toda a gratidão que existe em mim. Para quem já tem um emprego, para quem está buscando uma recolocação, para quem financeiro, relacionamentos amorosos e a energia para os solteiros. No fundo do deck a gente tem o urso. Eita lasqueira, tô falando. Tem alguns conflitos aqui causados porque alguém não segura a língua na boca, tá? Alguém não segura a língua na boca. Cuidado para isso aqui não ser vocês e você está aí cuspindo fogo para cima de algumas pessoas. Eu não vejo aqui, se isso aqui for vocês, eu não estou passando pano não, tá? Mas eu não percebo aqui como se fosse uma coisa assim que você fala porque você está com vontade de falar. Aqui é como se você fosse provocado a falar alguma coisa. Só que é aquilo. Quando a pessoa provoca demais o outro e o outro fica ali tentando se segurar para não falar umas verdades, sabe? É como se toda aquela energia que a pessoa estivesse colocando ali em tentar segurar a língua não valesse muita coisa não. Por quê? Porque tem coisa que realmente tem que ser rebatido. Não adianta. Não é que você esteja causando problema, mas tem gente ali que às vezes fica catucando a onça com vara curta, né? Quem fala quer escutar. Eu parto desse princípio, porque assim, não é porque a gente se melhora espiritualmente, que a gente está sempre buscando evoluir e melhorar-se como pessoa, que a gente tem que deixar o outro vir cagar na nossa cabeça, não. Se tem alguém falando aí coisas a seu respeito, se tem alguém caluniando você, se tem alguém... procure resolver, mas se a pessoa em questão vier aí com muito mimimi, fale também o que tiver de falar. Eu acredito nisso, tá? Só tem que ter um pouquinho de cuidado com as palavras, porque às vezes a gente pode, né, dar uma exagerada. E aí, a gente estando certo, se a gente se exalta, termina ficando como errado na história, tá? Bora lá. Emprego para quem já tem. Fala nessa semana, né, dentro na maioria dos casos aqui, tá? Algumas pessoas do signo de Áries realmente saindo de um lugar, desse lugar onde você trabalha. Por quê? Porque é algo aqui que talvez já não estava tendo entendimento. Alguém estava se impondo muito, colocando muitas condições
talvez condições até, condições inclusive até assim, um tanto quanto desumana, eu diria, sabe? Vamos supor, colocando uma meta que é quase inalcançável para aquele período ali, sabe? E você vai ter que fazer das tripas um coração para conseguir alcançar essa meta, é quase que impossível. Então, de fato, aqui pode ser que esteja acontecendo alguns embates dentro do ambiente onde trabalha e isso cause uma, como é que eu vou dizer, uma indisposição aqui entre os envolvidos, tá? E pode ser que, inclusive, algumas pessoas se indisponham aqui com líderes, tá? Bata de frente com alguma pessoa aí que tem um cargo de chefia. Pode ser gerente, pode ser um supervisor, e essa pessoa te deleta. Deleta no sentido de leva isso para o superior e o superior termina colocando para fora, tá? Então, cuidado aqui, não é que você vai pisar em ovos, mas se de verdade já estiver acontecendo essas coisas, dá uma segurada, porque aqui é como se o temperamento fosse ficar muito, aquela coisa que eu falei anteriormente, entendeu? Você ficar muito exaltado, tá? Porque de fato tem algumas coisas aqui que está sendo colocado que é quase desumano aqui, né? Eu não vejo como se fosse algo, talvez a pessoa esteja exigindo demais, cobrando demais, né? Cortando coisas que, sabe, colocando as coisas à maneira, talvez aqui eu percebo como se fosse, inclusive já para pedir, no sentido de você pedir para sair, entende? E aí pode acontecer justamente o contrário, em vez de você pedir para sair, você ser demitido porque você parte do confronto com essa pessoa. Cuidado, não sei, mas cuidado. Para quem está aí buscando uma recolocação profissional, aqui com essa carta da Lua, junto aqui com a carta da âncora, talvez fale de vocês um pouco desanimado. E por que eu falo isso? Porque aqui na carta da âncora a gente tem um 9 de espadas, né? Então pode estar falando de um desânimo, pode estar falando de algumas pessoas aí meio que desmotivado. Só que assim, o que eu percebo é que para quem está buscando uma recolocação profissional, esse desânimo e essa preocupação, ela pode estar associada a, às vezes, as tentativas que vocês fizeram de se colocar sem sucesso, né? Só que reparem uma coisa, o que eu estou vendo aqui é que assim, nessa tua desmotivação, é como se fosse surgir uma oportunidade aqui. Eu percebo como se fosse algo que você de verdade não está esperando. Quando você não está esperando, chega alguém e te traz uma notícia, o telefone toca, ou tu vai abrir lá a caixa de e-mail e tem lá um e-mail. Eu percebo aqui como se fosse algo inesperado para alguns, é uma oportunidade que vem que você não está esperando. E ela vem justamente no dia que você está mais desestimulado, mais desanimado, achando que a coisa não vai mais fluir, sabe? Aí essa oportunidade chega, é como se fosse de fato pegar você de surpresa, tá? Então, em meio a esse desânimo, algo bom acontece, certo? Financeiro aqui, minha filha, meu filho, fala de uma semana, um período bom, tá? Para dinheiro, inclusive se alguns de vocês tiver algo aí, oferecendo algo para vender. Pode ser um imóvel, pode ser um bem, pode ser um utensílio, seja lá o que for que você tem para vender. Aqui me fala de boas negociações aqui sendo feitas, tá? Tem alguns recebimentos aqui que também pode pintar aí de surpresa, certo? Alguns recebimentos, inclusive de atrasado, quem tem valores aí em atraso para receber, pode ser que nessa semana isso se concretize. Gostaria muito que fosse para todo mundo, mas infelizmente a gente sabe que é uma leitura para o coletivo, nem tudo que sair aqui realmente vai ressoar. Mas tem essa possibilidade aqui, tá? Ainda com relação a dinheiro aqui, só me pedindo para que vocês tenham um pouquinho de cuidado com a impulsividade. Por quê?
O As de Paus, ele é uma energia muito boa, mas ele traz com ele aquela coisa do, nossa, eu vi um exemplo. Eu vou botar um exemplo bem besta aqui. Eu vi que está em promoção aquela legging que eu queria tanto comprar. Aí eu vou e compro. Só que assim, quando eu chego em casa e eu vou vestir a legging, ela estava em promoção, mas ela estava com avarias. Eu não estou dizendo que vai ser dessa maneira, mas sabe quando você compra alguma coisa e o negócio não vem do jeito que você queria? Você se deixa levar pela vontade porque está na promoção, porque está num precinho muito bom, e você vai e compra e o negócio vem meio avariado. Cuidado, porque isso tem uma tendência a acontecer nessa semana, lógico que não é para todo mundo, tá? Mas quando você for comprar alguma coisa, dá uma olhadinha, olha assim, bem mesmo. Porque tem lugares que vendem as coisas assim em promoção e não fala que está com avaria. E é obrigação da loja ou do vendedor falar para quem está comprando que está ali com uma coisinha ou outra faltando. Entendeu? Por isso que está naquele precinho abaixo. Então preste atenção aqui. Relacionamentos amorosos, para quem está em um relacionamento, olha, aqui para finalizar essa energia que está rondando as relações aqui, porque fala de energias de conflito, fala de energias de descontentamento, fala de energias de decepção, de dor, né? Então pode ser que algumas pessoas do signo de Áries possa ter se deparado com situações aí do parceiro ou da parceira que não condizem com o que vocês já viveram até agora. Então pode ser que tenha aí algumas descobertas não muito agradáveis, tá? E que faça algumas pessoas refletirem se ainda vale a pena manter isso e levar isso para frente. Eu não estou vendo aqui um final de relacionamento, muito pelo contrário, eu estou vendo a possibilidade disso aqui ser até recomeçado de uma outra maneira, mas aí os dois têm que estar na mesma sintonia, tá? E eu percebo aqui que alguém quer muito dar continuidade a isso, mas tem outra pessoa aqui que não está afim, ou a cabeça não está de acordo com o que seria para ser, sabe? Então assim, tem alguns problemas aqui dentro dessa relação que está de verdade trazendo um certo peso, desgaste, e que precisa ser revisto o quanto antes, se quiser manter, tá? Porque se for deixar isso aqui e ainda continuar dessa maneira, eu percebo que o fim não demora, entendeu? Para quem está solteiro, a gente tem a carta do cigano aqui, né? E eu não sei, mas eu percebo que algumas pessoas aqui podem estar de olho em vocês, ou vocês de olho em alguém. E o que eu percebo é que se não for alguém aí tendo a iniciativa de vir falar com você, de expor o que sente, de colocar, sabe, ter a iniciativa realmente de colocar para vocês o que está sentindo, que gosta de vocês, que quer ter um relacionamento ou começar algo com vocês, pode ser vocês fazendo isso, tá? Eu percebo aqui a energia do começo, tá? A energia do começo, e é alguém com muita iniciativa, inclusive. Então pode ser que algumas pessoas aí, ou se for vocês se declarando para alguém, mas também pode ser o contrário, alguém se declarando para vocês aí, essa semana. Então aguardem, tá? E é isso. Eu espero ter ajudado vocês com essa leitura. Cheiro grande, se cuidem e até já.